Brasil de Fato Podcasts. Para enfrentar as mazelas do capitalismo no Brasil, precisa ter um programa de reindustrialização no país e um programa de apoio fundamental na produção de alimentos, onde entra a agricultura familiar e a reforma agrária. Pensar uma reestruturação do Estado. As instituições comprometidas e que cuidam da reforma agrária no Brasil estão precarizadas. O governo Lula deveria, de fato, construir um orçamento onde populações sem terra, populações indígenas, fossem representados ali da mesma maneira como o agronegócio é representado. Então, o agronegócio é cantado em verso e prosa como a solução dos problemas brasileiros, quando ele é a causa dos problemas. O entendimento desse processo aqui no Brasil, ele torna muito nítido o modo como o agronegócio é absolutamente dependente do Estado e como ele é dependente dos recursos do povo, embora não tenha um projeto alicerçado na resolução dos problemas do povo. Um ponto extremamente relevante, quer dizer, o problema no Brasil começa pelo campo e a saída também passa pelo campo. É isso, estamos no ar com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, podcast 3x4, que toda semana faz uma análise junto com você, com os nossos convidados e convidadas, os nossos analistas, sobre a conjuntura política, os principais assuntos que movimentam o nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, junto com o Igor Carvalho, meu colega de redação, apresento o podcast 3x4. Igor, tudo bem? Vamos nessa para mais um episódio. Olá, Nara Lacerda. Vamos para mais uma semana e ótimo programa para todos. É isso, presença ilustríssima aqui, como toda semana. A gente conta com uma bancada fixa estrelada no podcast 3x4. Desta vez, a missão é do nosso querido João Pedro Stedley, nosso comentarista fixo, que é liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. João Pedro, bem-vindo ao nosso programa. Que bom ter você aqui de novo. Muito obrigado. Apostos. Vamos nessa, então. O assunto é um assunto que, enfim, traz o João Pedro para o debate intensamente, né, Igor? Exato. No 3x4 desta semana, Nara, vamos discutir a reforma agrária no Brasil. A política agrária do governo Lula e seus reflexos na agricultura familiar e no agronegócio, Nara Lacerda. O tema reforma agrária no Brasil muitas vezes é tratado como um assunto polêmico, uma pauta radical, mas vale lembrar que grandes economias do mundo, como China e Estados Unidos, para dar dois grandes exemplos, já realizaram reformas agrárias profundas há décadas, o que resultou em avanços significativos para o desenvolvimento econômico e social de cada país, cada um com suas características. Esse assunto não diz respeito só sobre o direito à terra, a gente está falando de muito mais. Estamos falando de quem produz e quem consome alimentos, da nossa soberania alimentar, de quem lucra com a agricultura no Brasil e, acima de tudo, como desigualdades históricas do campo afetam a nossa nação profundamente. No Brasil, a agricultura familiar, por exemplo, é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, segundo dados da CONTAG. Só que a maior parte dos investimentos do crédito rural não vai para essas pessoas, continua direcionada ao agronegócio. Em 2024, um exemplo, o orçamento do Plano Safra para a agricultura familiar foi de 76 bilhões de reais. O agronegócio recebeu 400 bilhões. É uma diferença gritante. Então a pergunta que fica é: por que o Brasil ainda trata essa agenda como um tabu? Quais são os interesses por trás dessa resistência à discussão e à implementação da reforma agrária? Bom, para analisar as políticas agrárias do governo Lula, os desafios enfrentados pela agricultura familiar, a gente vai conversar com o professor José Sobreiro Filho, geógrafo e professor da Universidade de Brasília, a nossa UNB, membro do Central Brasil-China para Agricultura Familiar. Tudo bem, professor? A gente vai até avisar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. O nome do professor é José Sobreiro Filho, mas é muito conhecido como professor Nino, então a gente vai tratá-lo. Estamos aqui entre
camaradas, colegas, vamos tratá-lo como professor Nino. Então, Nino, bem-vindo ao 3x4. Muito obrigado, camarada Nara, muito obrigado, camarada Igor e camarada João Pedro. Para mim é uma honra tremenda poder contar com vocês nessa manhã, dialogar, construir e poder oferecer um pouquinho dos nossos pensamentos coletivos e das nossas necessidades para o povo brasileiro. João Pedro, quem o acompanha sabe que você não está feliz, mas com relação ao tema deste programa não está feliz. Eu vou dar alguns números aqui antes de determinar a pergunta, antes de te provocar. O primeiro governo Lula foram criados 1.705 assentamentos. No segundo, já tem uma redução para 979. No primeiro governo da Dilma, 455 assentamentos. No segundo, mais curto por conta do golpe, 70 assentamentos. O governo Temer criou 66 e o governo Bolsonaro 18. Veja, em 2023 o governo Lula criou 10 assentamentos. A que você atribui isso, João Pedro? O que está acontecendo? Qual é a dificuldade desse governo em avançar na política agrária? Que pergunta. E ele fez uma cara super para baixo, né? Eu falei. É complicado. Vamos lá, João Pedro. Eu acho que as explicações se devem à conjugação de vários fatores. Primeiro, não há um projeto de país no governo Lula. E você não pode tratar a reforma agrária no seu sentido amplo, com mudanças estruturais, com apoio à agricultura familiar, se isso não estiver colado com o projeto de país. Não? Por exemplo, nós temos defendido sistematicamente nos espaços de debate que um projeto de país hoje, para enfrentar as mazelas do capitalismo no Brasil, precisa ter um programa de reindustrialização no país e um programa de apoio fundamental na produção de alimentos, onde entra a agricultura familiar e a reforma agrária para você combater o latifúndio. Segundo fator, eu acho que é um governo de frente ampla que teve a capacidade e a importância histórica para derrotar a extrema-direita, mas não teve capacidade de criar unidade dentro do governo. Então, cada ministro atira para um lado. Terceiro fator, a equipe que hoje está no MDA e no INCRA são incompetentes. São amigos, companheiros e incompetentes. Eles têm se revelado, nós já estamos há 2 anos, medidas práticas que eles poderiam ter feito não resolveram. Não? E quarto fator, há um engessamento da política geral, da política pública geral, por essas distorções que há no orçamento. Então, nunca colocam dinheiro para a reforma agrária, nunca colocam dinheiro para resolver o problema de moradia, para resolver o problema de desemprego. Então, a promessa do Lula, vamos colocar os pobres no orçamento, no caso dos pobres do campo, ainda não chegou. Então, quarto fator, há uma hegemonia na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, leia-se Poder Judiciário, Legislativo, Congresso, etc., e a imprensa burguesa do agronegócio. Então, o agronegócio é cantado em verso e prosa como a solução dos problemas brasileiros, quando ele é a causa dos problemas. E então, dentro do governo, se cagam de medo de fazer qualquer coisa que possa gerar atritos com o agronegócio. Soma tudo isso e bota no liquidificador, resultado, em 2 anos não avançou nada. Que mesmo os 10 assentamentos que tu copiou lá nas estatísticas do INCRA são irreais, não houve desapropriação. Eles simplesmente foram lá, legalizaram áreas que os companheiros já estavam há 10, 15 anos em cima. Então não houve nenhuma novidade, né? Só houve uma legalização que é boa, necessária, faz parte do modus operandi do INCRA, mas que não alterou nada. No fundamental, agora te devolvo a provocação. No fundamental, nós temos 72 mil famílias acampadas do MST e outras 30 mil de outros movimentos, da CONTAG, de movimentos localizados. E para esses acampados o governo não fez nada. Eu tenho provocado nossos amigos dentro do governo. Você vai junto comigo lá para citar o mais próximo aqui dos nossos estúdios, você vai comigo lá no acampamento Marielle Vive para explicar para ele. Por que não está avançando a reforma? E no caso deles, inclusive, é bem simples, porque o governo pode desapropriar, e lá o que nós estamos dizendo,
Nessas áreas próximas de cidade, as famílias com 2, 3 hectares já resolvem o problema, não precisa ser aquelas áreas enormes. Então, infelizmente, a reforma agrária, mesmo uma reforma agrária parcial, como vem dos governos anteriores, uma reforma agrária ainda do tipo clássico, de só tentar resolver o problema de pobre, nem essa conseguiu avançar. Mas me submeto à opinião abalizada do nosso cientista, pesquisador e especialista no tema, o camarada Nino. Nino, qual é a tua avaliação sobre essa inércia do governo? Bom, eu concordo com o camarada João de que nós estamos vivendo um cenário baseado em vários elementos, não é? E nós ainda passamos por um momento em que a democracia foi significativamente ameaçada. No entanto, isso não pode ser mais um argumento para a gente se acovardar e não resolver problemas estruturais. E aí, 2 pontos, acredito que são muito importantes também, acrescentando ao que o João já destacou, né? Um deles, o João já ponderou conosco, que é a questão do orçamento. E acredito eu que esse seja um ponto central. Não adianta a gente reestruturar o Estado, a gente recriar o MDA, a gente dizer que estamos atribuindo uma atenção especial ao INCRA, de que estamos criando políticas públicas se de fato as pessoas não conseguem ser representadas dentro dos orçamentos. O agronegócio, por exemplo, ele não brinca em serviço em nenhum momento. Ele discute orçamento e em qualquer ameaça significativa de perda de orçamento ou ameaça às suas margens de lucro, ele se porta como um animal ferido, que agride a qualquer um que vai chegar em torno dele. Não à toa, o golpe contra Dilma Rousseff teve as suas motivações fundamentadas no próprio agronegócio, relacionado, sobretudo, às possibilidades de acumular recursos e capitais que estavam indo para a redistribuição de renda, enfim, diferentes outras políticas. Então, nós conhecemos o comportamento desses sujeitos, sabemos como eles lançam suas mãos e disputam recursos, e, portanto, para a gente não há sombra de dúvida alguma de que o orçamento é um elemento central e que deve ser disputado, e que o governo Lula deveria, de fato, construir um orçamento onde populações sem terra, populações indígenas, diferentes sujeitos, por exemplo, fossem representados ali da mesma maneira como o agronegócio é representado. Diante dessa questão, eu acho que um ponto muito nítido para a gente é o Plano Safra. A diferença entre a agricultura familiar e o agronegócio é brutal, é absolutamente inaceitável. Não é? Nós dizemos por aí sobre os problemas do Brasil, mas nós precisamos afinar este ponto, porque este é um ponto que nos ajuda, que nos dá suporte para resolver vários outros problemas, ou pelo menos para começar a estabelecer um conjunto de políticas que nos dão caminhos aí. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é pensar uma reestruturação do Estado. As instituições comprometidas e que cuidam da reforma agrária no Brasil estão precarizadas. Nós entramos no INCRA hoje, não existe equipamento para todos os funcionários, não existem funcionários para e tampouco para todos os cargos, Igor. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Precisamos projetar um Estado que, de fato, represente os interesses das pessoas e que tenha estrutura para que consiga, de fato, servir as pessoas. Não podemos ficar só num discurso. Quando nós temos que lidar com vários servidores do INCRA que se dedicam muito, muitas vezes eles estão sozinhos, né? Outro tempo estávamos consultando o MDA no próprio Estado de Goiás, e havia falta de antropólogo para poder conferir um conjunto de laudos para certas populações. Quer dizer, o Estado precarizado não precisa nem de muita força do agronegócio. Quer dizer, o Estado em si mesmo, com as instituições que são devotadas a essas funções, não consegue desenvolver as funções e finalidades para quais eles foram formulados. Então isso é um problema estrutural que a gente precisaria resolver, sabe, Igor? Assim, para a gente começar esse nosso debate e também para que a gente consiga, de fato, começar esse governo Lula, porque uma parcela da nossa sensação é de que ele ainda não começou. E nós temos pautas latentes para potencializar a reforma agrária e para reativar a reforma agrária no Brasil, porque, de fato, o que nós estamos vendo é um congelamento e a retirada absoluta dela da pauta. Sim. Ô, João Pedro, eu me recordo que em maio de 2023, início ali do governo Lula, na Feira da Reforma Agrária,
quando ela retornou ao Parque da Água Branca, depois de alguns anos. O vice-presidente Geraldo Alckmin lá esteve, mas estiveram por lá também o Paulo Teixeira, já na condição de ministro do Desenvolvimento Agrário, e o Edgar Preto, já à frente da Conab. Havia, naquele momento, uma certa tensão, uma disputa, porque o agronegócio queria a Conab na pasta da agricultura. E o MST defendia a Conab na pasta do MDA. Houve um debate público, a Conab ficou na pasta do MDA. E eu me recordo do discurso do Paulo Teixeira naquela tarde, muito entusiasmado, muito filiado à ideia de que a reforma agrária precisava avançar no país. Há uma decepção com a gestão do Paulo Teixeira à frente do MDA? Claro que há uma decepção. E não é personalizar, como o professor Nini disse, houve uma degradação do serviço público, digamos assim, e havia uma expectativa da nossa base muito mais otimista, ainda que não tivesse sido nós que tivéssemos indicado o Paulo. E as críticas que nós fazemos a ele é a todo o governo e a toda a equipe, onde envolve inclusive alguns militantes do MST que estão lá, né? Mas nós não podemos ficar quietos. Nosso papel como MST é abrir o bico, denunciar o que está errado, senão o governo não acerta. O pior enfermo é aquele que não admite a doença. Então ele não vai tomar remédio nunca e só vai se agravar a doença. Agora, como o professor Nino já citou, então quero retomar o tema do orçamento. Mas só, desculpa insistir, João Pedro, há interlocução com ele? Claro, ele conversa? Todo tempo. Você mesmo assistiu sábado passado no Encontro dos Amigos. Ele veio aí, deu o discurso dele, depois ficou sentadinho ouvindo o nosso discurso. Diálogo conversa e água benta não faz mal para ninguém, mas não resolve o problema. Tá certo. Se tem um trem que a gente sabe fazer é conversar, né, Igor? Isso aí, direita morra de inveja. Então posso voltar ao tema do orçamento, Igor? Opa, olha, a gente pode. Quer te ouvir. Está autorizado, João Pedro. Tudo bem. Já que São Paulo não tem problema de orçamento, né, porque é um time de rico. Então, na reforma agrária... meu pai eterno. Cadê o professor Nino rindo da gente falando de futebol, professor? Vamos lá. Na reforma agrária, claro, o orçamento público, como disse o Lula, é preciso colocar os pobres no orçamento, é luta de classes direta. Quem é que vai disputar o nosso dinheiro? Porque o orçamento público é originário nos impostos que todo o povo paga. Vai lá para o Tesouro e aí as forças políticas decidem no que vai gastar. Então eu quero dar 2 exemplos. Assim como o professor já citou o tema do Pronaf, embora o Pronaf não é orçamento público. São recursos dos depósitos à vista que estão nos bancos. Mas mesmo assim o depósito à vista é nosso. Então é a população brasileira que está financiando o agronegócio. Porque se tem o teu dinheirinho lá no banco, tu não recebe nada de juro. Então o Banco Central obriga que 40% daqueles depósitos à vista, o Banco do Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, coloca esse dinheiro no Pronaf, no Plano Safra. E lá ele recebe 7% de juro, 10% de juro. E ainda o governo paga a diferença entre a taxa de juro do mercado e a taxa de juro que o fazendeiro paga no Plano Safra. Então há um duplo subsídio aí, por isso que a revelação do professor é justa. Porque o agronegócio é financiado pelos depósitos à vista da população, que não recebe nada de juro, e ao mesmo tempo a diferença da taxa de juro que o governo coloca no Plano Safra, que é sempre menor que o mercado, e o mercado, essa diferença o Tesouro transfere para o banco, que custa ao ano 3, 4 bilhões de reais como dinheiro do orçamento, que aí sim vai para o Plano Safra. Mas eu queria pegar um exemplo que eu acho que é mais didático. O Paulo Teixeira colocou aí sábado, agora a reforma agrária vai. E disse que no próximo orçamento de 25 nós teremos 400 milhões para desapropriações. Uma merreca. Nada, 400 milhões... Não resolve nada, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma semana,
a Receita Federal do Ministério da Fazenda publicou os subsídios fiscais, as desonerações que houve da folha de pagamento e de outros benefícios fiscais. As 4 empresas do agrotóxico tiveram uma isenção de 10 bilhões,9. Ou seja, era dinheiro que a população já pagou quando comprou os produtos e, em vez de eles recolher para o Tesouro, botaram direto na taxa de lucro. Então, fica falando em cortar gasto social. Bastava cortar os subsídios para vender veneno, que é patético. No Brasil, feijão paga imposto, leite paga imposto, arroz paga imposto. Vender veneno não paga imposto. É complicadíssimo. E a gente tem um outro grande exemplo, até para trazer o professor Nino para a nossa conversa também, que o professor comentou na fala dele, que é a disparidade entre o que é destinado ao agronegócio e o que é destinado à agricultura familiar, especialmente no plano safra. A gente teve, como a gente já citou aqui, 76 bi para a agricultura familiar, que, de novo, é responsável por 70% do que a gente come no nosso dia a dia, e 400 bilhões para o agronegócio. Professor Nino, como é que a gente explica para a nossa população o perigo dessa disparidade? Porque não é só uma questão de desigualdade entre 2 entes da nossa economia, a agricultura familiar e o agronegócio. Há um perigo para a nossa soberania alimentar e para a nossa soberania econômica também, né, professor? Justamente, e aí é fundamental que a gente tenha um entendimento de que no Brasil, um país dominado pelas relações capitalistas e com o seu Estado voltado à satisfação das relações capitalistas, o poder econômico se torna poder político, inclusive para disputar parte dos recursos que são fundamentais para o desenvolvimento dessas próprias atividades. A gente sempre lembra muito do Estiva Mesaros, que vai falar sobre a dependência estrutural do capital em relação ao próprio Estado. Na verdade, o entendimento desse processo aqui no Brasil, ele torna muito nítido o modo como o agronegócio é absolutamente dependente do Estado e como ele é dependente dos recursos do povo, embora não tenha um projeto alicerçado na resolução dos problemas do povo. Quer dizer, a fome não é um objetivo a ser resolvido pelo agronegócio. Ele não é um ponto de pauta do agronegócio. O agronegócio tem uma finalidade histórica de exportação, não é? Então, quando nós olhamos o plano safra, nós estamos vendo o que ali? Nós estamos vendo um crescimento tímido, acanhado, quase uma pequena reposiçãozinha, uma correçãozinha muito simbólica ali, se parar para pensar, com desproporcionalidade ao que foi, inclusive, aos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, e ao mesmo tempo nós vemos o quê? A manutenção da fome, a vulnerabilidade das pessoas e um outro problema muito grande que você destaca aqui. A soberania alimentar, ela é ameaçada e há uma ilusão criada pela população de que algumas coisas são alimentos, como os ultraprocessados. Então, note, cada vez mais nós temos a retirada da centralidade de quem de fato produz alimentos por um grupo econômico que quer drenar os recursos do Estado para exportação. E quanto mais caro custa o alimento, mais caro fica o salário, menor é a qualidade de vida e as potencialidades dos trabalhadores, trabalhadoras, camponeses, camponesas que constroem o futuro desse país todos os dias. Então, quando nós olhamos esse tema, nós estamos falando do que há de mais sensível e daquilo que de fato mais importa para quem constrói e quem financia esse país, que de fato é o povo brasileiro. Né? E aí a gente vê um descomprometimento profundo ainda do governo na resolução desses pontos estruturais. Por isso, para a gente é importante, sim, pautar todos os dias, em todos os espaços, o quão importante é desenvolver uma política que, de fato, consiga resolver problemas estruturais dentro desse país. Né? E a alimentação, ele é um problema imediato. E o Brasil, embora seja um exemplo de agricultura para vários lugares, ele é um péssimo exemplo de agricultura voltada à satisfação das necessidades imediatas do seu povo, visando aí assegurar a qualidade de vida e diferentes outros elementos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Eu tive o
o prazer de conhecer o interior da China recentemente, né, através do Centro Brasil-China, que a gente tem construído na Universidade de Brasília, em parceria com a Baobá, IAPC, com o Taihan e com o próprio MST. E a China tem sido inspiradora neste quesito. Quer dizer, é um país cujo Estado não se acovarda no direcionamento das suas energias e das suas ações para satisfazer necessidades imediatas do povo, não é? Eu realmente vejo ali um conjunto de experiências que são inspiradoras, né? Salvo ali algumas pequenas reticências que a gente sempre tem, faz parte de todo o processo das adequações aos nossos contextos e situações, muito embora se trata de algo absolutamente genial que a gente não encontra nos próprios Estados Unidos, onde a gente vê uma margem crescente de pessoas em nível de miséria. João Pedro, você quer comentar, né? Ô, professor Nino, nós, os movimentos populares do campo, estamos muito críticos do governo, como se diz no popular, tão puto da cara, não? Esses dias eu participei de atividade onde estavam os companheiros da CONTAG. Achei que eles estavam mais bravos que nós, porque se a reforma agrária está parada, a agricultura familiar também, as políticas públicas que são boas, PNAE, PAA, PRONAF, não chegam lá na ponta. Então o governo se engana com uma retórica dele mesmo. Mas a minha pergunta é então, e vocês aí na UNB ou no mundo acadêmico, vocês estão próximos do poder, estão próximos aí do Cerrado, aonde podem ver com os olhos as agressões do agronegócio ao meio ambiente, etc. Há um pensamento crítico também na academia entre vocês? Ou seguem lendo só a imprensa burguesa? Câmbio. Muito obrigado pela provocação, João. E ela é uma provocação extremamente salutar para a gente dentro da universidade, sobretudo porque o projeto burguês de sociedade que domina o Brasil, ele conseguiu mudar elementos estruturais dentro da universidade, não é? A gente não discute economia política em muitos casos, a gente forma um conjunto de tecnocratas que muitas vezes são incapazes de ler as contradições dentro da própria sociedade e entender os problemas que as suas decisões geram. Então, precisamos sim fazer esse exame de consciência, e você está muito acertado nesse quesito, de que nós ainda temos muito que aprender. Mas a Universidade de Brasília, assim como várias outras universidades, são significativamente diversas. E aqui na Universidade de Brasília nós contamos também com professores que tiveram a oportunidade de aprender com organizações. O MST é uma das principais delas, né, que muito ensina aos nossos estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado. Nós temos até um exemplo grandioso na Unesp, que é o Territorial, um programa de pós-graduação voltado, né, para o campesinato latino-americano. E aqui na própria UNB nós, reunindo um conjunto de forças, professor Sérgio Sauer, professora Carolina Gomide também, e demos um primeiro passo no sentido de, olha, precisamos nos posicionar e precisamos avançar, tentando ofertar um pouquinho mais de condições para as pessoas e fazer com que a universidade se comprometa com um projeto de mudança e transformação da realidade, que eu acho que é isso que tem se perdido nos últimos tempos, com o crescimento de pautas que não resolvem ou se comprometem com problemas estruturais, né? Diante disso, a gente tem aí lançado as frentes internacionais para conseguir trazer tecnologias, fazer intercâmbio, ajudar a formular as nossas próprias tecnologias, né? Mas esse é um desafio que no Cerrado ele é ainda maior, porque o Cerrado foi entendido, e o governo Lula, o governo Dilma, de fato, tem um papel, infelizmente, péssimo nesse sentido, ele tem sido tratado como uma zona de sacrifício. E uma parte do discurso disso é, sacrificamos o Cerrado para, de fato, proteger a Amazônia, mas, João, de fato, o que nós temos visto é nenhuma das duas coisas acontecendo. Nós vemos a Amazônia pegando fogo o tempo inteiro, nós vemos a Amazônia sendo explorada, sendo roubada suas terras, a parte da mineração, então, né, o companheiro Charles Trocati sempre ensina a fazer uma interpretação da Amazônia nesse sentido. E, na verdade, nós temos um Congresso que serve para regularizar todo esse processo. Então, do ponto de vista prático, João, a gente tem visto o Cerrado sendo devorado,
Nós temos visto povos sendo expulsos e sendo tratados como se fossem obstáculos. Agora, é uma contradição absurda, João. Eu vejo que quem alimenta o país é entendido como obstáculo do desenvolvimento, como foi publicamente declarado pelo ex-presidente, que muito provavelmente estará na cadeia aí nos próximos tempos, é o que a gente espera pelo menos. Mas essa tem sido uma parcela da universidade, digamos assim, que tem olhado e tem tido interpretações críticas sobre esse processo, mas ela ainda é uma parcela muito seleta, João, que tenha um pensamento crítico e um pensamento que de fato esteja comprometido com o povo e com a transformação da realidade, com formulação de políticas públicas que de fato ofertem condições. Para a gente, uma coisa não é dúvida, João, é de que de fato os movimentos são grandíssimos parceiros, são parceiros inegáveis para a gente, de como mudar esta realidade, de onde nós devemos estar, digamos assim, perante a história, e qual seria o nosso papel. E também um ponto fundamental os movimentos ajudam a universidade a entender a sua relação com as classes, e sobretudo o seu compromisso com as classes que trabalham. Isso é fundamental para a gente. No entanto, a universidade tem sido atacada demais também. Então esse é um ponto que a gente não pode desprezar diante de todas essas dificuldades impostas pelo agronegócio e por aí vai. Uma parte do pacote do próprio agronegócio também que a universidade seja destruída, sobretudo aqueles que se opõem a esse modelo, que é um modelo inaceitável. Muito bem. João Pedro, neste evento da semana passada dos amigos do MST em que estavam os ministros Macedo e Paulo Teixeira. Messias. E o Messias, perfeito. O Paulo Teixeira deu uma resposta do governo a uma provocação do MST. O MST fez uma demanda ao governo, apresentou uma demanda ao governo do assentamento de 70 mil famílias e suplementação de recursos para o PAA. O governo respondeu, na voz do Paulo Teixeira, que destinará 3 bilhões que deverão ser distribuídos no PAA e também no assentamento de 60 mil famílias até o final do mandato. O movimento sinalizava que queria 70 mil famílias em 2025 ainda. Essa proposta do governo, ela é suficiente para o movimento? Não. Nós somos críticos e por isso que não adianta mais nós conversar só com o Teixeira. Podemos chamar ele em encontro, festa, levar o meu assentamento. Mas ele tem sido revelado incompetente em até disputar recursos do orçamento. Ó. Então, nós temos agendado, uma pena que o companheiro Lula sofreu esse revés da sua saúde, mas esperamos que ele se restabeleça pronto, até porque nem passou o mandato para o vice. E temos agendado o compromisso de fazer uma reunião de trabalho com o Lula. Ainda esse ano. Estava agendada para essa semana que passou. Para justamente nós pegar os pontos que nós discutimos na Granja do Torto, dia 14 de agosto, entre a direção do movimento e o presidente Lula, estava o ministro Paulo Teixeira. Lá nós fizemos vários acordinhos e agora nós temos que revisar com o presidente, porque no fundo é ele que tem o poder de mando. E todos os pontos que nós acordamos em agosto, passaram setembro, outubro, novembro e dezembro, nada resolveu. Não? Então, certos agentes públicos aprenderam muito rápido essa retórica de fazer propaganda de si mesmos. Esses 3 bilhões para a reforma agrária não existem. O 1 bilhão lá para a Conab, aí é pingado, uma parte é MDS, uma parte é não sei o quê, aí manda para as prefeituras e não fazem contrato com as... O ano passado, esse ano eu não peguei estatística, o ano passado, do programa do PA, que é um baita do programa, e nós insistimos, tem que botar dinheiro para estimular a produção de alimentos, apenas 47 mil famílias acessaram o programa. É muito pouco. Ou outro exemplo. Meu Deus. O governo, ele anunciou aí como festa. Os especialistas lá do governo encontraram que tinha numa gaveta da Caixa R$1 bilhão, que sua destinação devia ser moradia.
rural. Porém, como o dinheiro estava parado, meio que a fundo perdido, o governo teve que mandar um projeto de lei ser aprovado na Câmara para, digamos, recuperar a efetividade desse dinheiro. Então, para o ano que vem, nós teríamos R$1 bilhão que poderia ser aplicado em moradia rural. Não foi construída nenhuma casa nova nos assentamentos. O déficit nós nem sabemos quanto chega a conta, mas passa de 100 mil casas. 100 mil casas. O programa Minha Casa Minha Vida para o meio rural é R$75 mil para construir uma casa. Porque ele já tem o terreno, já tem as condições de infraestrutura. 75 para 100 mil dá 7 bilhões de recursos. Ah, é muito dinheiro? É. Pergunte quanto eles estão dando para as empreiteiras. Entendeu? Então sempre tem que comparar com o outro lado. Então, nós esperamos que essa conversa com o presidente Lula destrinche e coloque os temas no devido lugar, porque nós estamos convencidos que os ministros vão lá e mentem para o Lula. E já tem data essa conversa, João Pedro? Porque o presidente teve agora com o problema de saúde meio que ficou esperando. Mas há um compromisso e nós confiamos nele. Como é uma reunião menor, só de checagem de pontos, eu acredito que vai sair ainda esse ano, para que então o presidente tome as medidas necessárias para ver se sai, como nós temos dito, dessa encralacrada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Mas antes, eu preciso fazer um convite para você que está nos ouvindo. A nossa família de podcasts aqui no Brasil, de fato, cresceu e a gente quer que você venha acompanhar o nosso novo podcast, O Estrangeiro. É o Ninguém é estrangeiro nesse mundo. Não existem fronteiras, mas é sobre isso que a gente fala no nosso podcast, viu? Um olhar internacionalista sobre o que acontece fora do nosso país, sobre a política, a economia e a sociedade em outras nações, os principais assuntos internacionais da semana. Você acompanha toda quinta-feira às 10 horas, ao vivo no canal do YouTube do Brasil de Fato. Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, nossos companheiros da equipe internacional da redação do Brasil de Fato, trazem uma análise aprofundada com convidados, como eu já disse, um olhar internacionalista, porque é disso que se trata, de tudo que está movimentando o cenário global. E depois da exibição é só ir na sua plataforma de distribuição de conteúdo, para não falar streaming perto do João Pedro. Você pode ir na sua plataforma preferida de distribuição de conteúdo e ouvir na íntegra, que já vai estar disponibilizado lá. Então, não perca O Estrangeiro, o novo filho da nossa família de podcasts aqui no Brasil, de fato. Vamos retomar nossa conversa, Igor? Bora. Nino, China e Estados Unidos realizaram um processo de reforma agrária há muito tempo. O que contribuiu para o desenvolvimento social desses países? Está certo por aqui? Razoavelmente, porque a gente precisa pensar que o modelo chinês foi para corrigir um conjunto de distorções provocadas pela ambição da acumulação, pela lógica e pela razão capitalista, e a outra já não. A outra foi para desenvolver o capitalismo e ela foi significativamente predatória no que se refere a direitos de outros povos. Então a gente precisa dar uma olhadinha para esse conjunto de propostas que são diferentes. Então eu guardaria essas semelhanças. No entanto, ambas foram fundamentais para os dois modelos econômicos, certo, na qual estão pautados esses países. Essa leitura eu faria, Igor. Então nós temos hoje Estados Unidos e China, talvez não, são os dois ponteiros econômicos do mundo, realizaram a reforma agrária, fizeram a reforma agrária em seus territórios. Por que há tanta resistência de setores econômicos do Brasil em avançar com esse movimento? Olha, quando eu entro em sala de aula para lidar com os alunos, eu começo um processo de desentendimento do que eles aprendiam sobre o Brasil e uma nova frente, digamos assim, ao mesmo tempo, porque vários desses sujeitos entendem o capitalismo só como uma expressão da industrialização. E essa não é a realidade do Brasil. Quando nós precisamos ensinar sobre a degradação do meio ambiente, uma fazenda é mais didática do que uma fábrica aqui nesse país. Não é? Porque, de fato, quando nós olhamos para a emissão de CO2, por exemplo, no Brasil o problema é agrário.
Quando nós olhamos para a pobreza, para a exploração, para a concentração de renda, nós não estamos falando que é só o setor industrial do Brasil, nós estamos falando que a parte mais brutal, grosseira e violenta desse processo é promovido pelo campo brasileiro. Não é? Então, no caso do Brasil, olhar para o campo é a principal forma, não é, de se entender as contradições históricas. Nós estamos falando de um país que tem um processo de urbanização recente. Não é? Algumas cidades têm 50, 60, 100 anos. E um processo de interiorização do Brasil também muito tímido. Então, quando nós olhamos esse país inteiro, nós estamos falando necessariamente de que o capitalismo aqui é a concentração de terras. De que entender o capitalismo nesse país, sobretudo, é olhar para o campo. E olhar para o campo significa que nós estamos olhando para aqueles que têm terra, sobretudo homens brancos, e para aqueles que foram empobrecidos e excluídos desse processo, não é? Então, esse é um dos assuntos mais problemáticos, se não o mais problemático dessa sociedade. E por ser o mais problemático, é muito comum que esta classe detentora de terra, os latifundiários no Brasil, e o agronegócio se cruza com isso, né? Ele é a continuidade desse processo com uma nova roupa, um novo discurso. Esses sujeitos são brutais, esses sujeitos são violentos, né? Tanto na forma de apropriar as terras, quanto na forma, digamos assim, de tentar propor um modelo de desenvolvimento, como eles dizem, se a gente acreditar que isso é um desenvolvimento. Então, um dos caminhos para entender o Brasil e entender as consequências da reforma agrária e por que esses sujeitos são tão brutais, é necessariamente porque a reforma agrária ela ataca o maior problema que a gente tem nesse momento na atualidade, que é o acesso à terra. E o acesso à terra, ele se desdobra na oferta de uma qualidade de vida maior para o sujeito, em uma alimentação que de fato ela é saudável e que ela, antes de ser saudável, ela é um alimento de fato. Quer dizer, ela não é um ultraprocessado, ela não é as sobras, ela não é o resto, não é uma adaptação, não é? Então, quando nós falamos de reforma agrária, é muito importante a gente olhar este ponto, sabe, Igor? Porque ele é um ponto muito problemático. E nós tivemos algumas experiências no Brasil que foram 2 planos nacionais de reforma agrária, mas ambos foram absolutamente incapazes de enfrentar o problema estrutural, não é? E aí, claro, você até mencionou no início do programa, assim como o João Pedro, a questão da criação de um conjunto de assentamentos. Quer dizer, os assentamentos, primeiro, eles são políticas absolutamente importantes, resolvem a qualidade de vida dos nossos sujeitos, mas no Brasil tem sido implementado de maneira pontual para resolver um conflito, fazer a mediação, né, e por ali e por lá. Embora a gente veja os números, né, 72 mil acampados, mais 30 mil de outros movimentos, nós sabemos que se a reforma agrária fosse uma proposta levada a sério, com um 3º plano nacional de reforma agrária feito por esse país, a gente traria pessoas que vivem em condições de miséria, de degradação e de precarização das relações de trabalho no espaço urbano aqui no Brasil. Não é? E esse ponto é um ponto extremamente relevante, quer dizer, o problema no Brasil começa pelo campo e a saída também passa pelo campo. Então, olhar para o campo brasileiro e olhar a imprescindibilidade desse governo Lula em construir um outro plano nacional de reforma agrária é um caminho que, de fato, reforçaria a sua aliança com as classes populares. Sem dúvida, e João Pedro, esse não olhar para o campo com essa sensibilidade necessária e estrutural que o professor aponta beneficia e muito o agronegócio, né? Então, queria ouvir um pouco de você, como todas essas distorções históricas que a gente tem na não implementação da nossa reforma agrária beneficiam esse ente econômico poderosíssimo que é o agronegócio e que só avança. Parece que o latifúndio cresce cada vez mais, mesmo que simbolicamente, né? Alguns pitacos. Vamos nessa. Primeiro, o professor Nino se referiu corretamente. A experiência de reforma agrária dos Estados Unidos foi uma reforma agrária clássica, impulsada pela burguesia industrial, que se apropriou de terra pública e terra indígena, e também da plantation, e se utilizou da distribuição de terra para impulsar um mercado interno da burguesia industrial do Norte. No caso da China, já foi uma revolução social protagonizada pelos camponeses, que realizou uma reforma agrária popular, ou seja, para resolver os problemas do povo, não da burguesia industrial que nem existia na China. Era uma oligarquia rural,
feudal, não? Aqui no Brasil, nós poderíamos ter feito a reforma agrária em 30, quando o Brasil entrou no processo industrial. Mas a burguesia nascente do Brasil era uma burguesia com pé na fazenda. Tinha uma novela Terra Nostra que mostrava isso, né? Quando o cafeicultor botava a fábrica aqui em São Paulo. E foi isso que aconteceu, porque o companheiro lá que escreveu a novela é um historiador, então entendia do caso. Benedito Rui Barbosa. Nada como ter gente sabida. Tá vendo, João Pedro? Vocês sabem de futebol, eu sei de novela, Então, companheiro. muito bem. Então, nós não realizamos reforma agrária clássica. O momento mais próximo da reforma agrária clássica foi em 64, que com a crise do capitalismo industrial, o nosso querido Celso Furtado levantou a bandeira de uma reforma agrária clássica, que era, de fato, distribuir terra para os camponeses pobres e criar um imenso mercado interno para a indústria brasileira. De novo, a saída, qual foi? A burguesia industrial se aliou com os Estados Unidos, deram um golpe militar e acabou com a proposta de reforma agrária. Agora, com os governos Lula 1, 2, Dilma, como foi relatado, nós avançamos em alguns assentamentos. Porém, não era ainda uma proposta de reforma agrária. Então, desde o Lula 2003 para cá, o que houve foi conquistas de assentamentos para resolver problemas pontuais. Como o professor disse, ainda nós não estamos falando. Porque a reforma agrária, na essência, seja a clássica dos Estados Unidos ou a popular da China, precisa um projeto de país. E precisa que a classe dominante, seja qual seja, queira fazer. E a classe dominante brasileira não quer fazer reforma agrária, nem a clássica, que traria benefícios para eles. Bom, terminei a minha aulinha. Desculpe o pedantismo. Vocês ainda podem acessar mais detalhes sobre as experiências históricas da reforma agrária num livro que eu organizei durante o Covid. Ah, tu vai fazer uma propaganda de um livro teu, João Pedro? Dica cultural antes. Não é meu porque é coletivo. Tu organizou, João Olha Pedro? Eu organizei. É que pela expressão popular. Conta pra gente. Experiências da reforma agrária no mundo. Experiências históricas da reforma agrária mundial. Vai lá, que você vai ver mais. Mas agora eu quero perguntar para o professor Nino. Por favor. Ele tá a 40 quilômetros do poder. Nós estamos bem mais longe, né? Acho que tá mais perto ainda, né, professor? Ô, professor Nino, tu descreveu aí a natureza que eu concordo, de que o nosso fazendeiro, o nosso latifundiário, é um sujeito essencialmente violento, porque ele tem que acumular terra, ele tem que expulsar a mão de obra, ele agride os índios, toda aquela história. Todos os dias tem exemplos nos jornais. E foram eles que financiaram o golpe contra Dilma e financiaram a tentativa de golpe de Estado dia 8. Eu te pergunto, tu acha que alguém aí em Brasília, mesmo no STF, e nós sabemos que tem vários ministros amigos do agronegócio, no STF, você acha que eles têm coragem de mandar prender os financiadores daqueles acampamentos e do tentativa de golpe do 8 de janeiro? Agora, João Pedro, Nino, antes de você responder, só para que os nossos ouvintes não achem que a gente tirou da cabeça essa história de que o agronegócio financiou o 8 de janeiro, é importante dizer que a investigação, o relatório da CPMI do 8 de janeiro apontou que dos 16 financiadores, João Pedro, dos atos do 8 de janeiro, 13 são fazendeiros. Olha aí. Professor Nino, agora, por favor. Vamos lá, professor, depois a provocação. dessa. Bom, vocês trazem provocações excelentes e é importante, sim, que a gente tenha algumas reflexões sobre isso. O primeiro ponto é a natureza histórica do latifúndio, ela é violenta. Ele foi criado como um processo violento, assim como o capital, né? O capital, ele é absolutamente violento, não tem outra maneira de descrever ele. E em alguns espaços, como no sul global, ele é ainda mais violento. Quando nós olhamos a Indonésia, quando nós olhamos o Brasil, ele é profundamente voraz. Quando nós chegamos na Amazônia, por exemplo, o estado do Pará, ele é capaz de representar, de acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra, mais de 30% de todos os assassinatos no campo.
E aí, quando nós começamos a aprofundar esses elementos, digamos assim, a detalhar o grau de violência dele, nós estamos falando de lideranças de movimentos, pessoas que estudam, comprometidas, que levam anos para se formar e assumir um papel de protagonismo, defendendo direitos humanos, defendendo acesso à terra, qualidade para a população, são rapidamente eliminados, em alguns casos com requinte de crueldade absurdo. Mulheres sendo abusadas sexualmente antes de serem assassinadas, lideranças que são assassinadas com até 30 tiros na cabeça, enfim, existe na própria Amazônia brasileira ali o que há de pior do capitalismo no mundo. E ele não é produzido objetivamente pelos industriais, ele é produzido pelo campo. Então o campo brasileiro, ele é povoado por um latifúndio absolutamente violento e que tem um desprezo profundo à vida das pessoas. No caso da Amazônia, se quer tudo da Amazônia menos os amazônicos. Bom, não é de se estranhar, João, então, que a gente veja esse processo saltando em uma escala mais ampla. E o golpe, de fato, ofertaria para esses sujeitos, assim como o de 64 fez, uma outra relação de poder. Mas nesse caso agora muito mais contundente, com uma capacidade de penetração maior. Não é à toa que a gente tem isso, que seria, digamos assim, um fenômeno que parece raro, mas ele não é tão raro assim. Dorothy Stein foi assassinada por um consórcio de fazendeiros, assim como várias outras lideranças no Brasil foram assassinadas porque fazendeiros se juntaram para financiar. Como que a gente esperaria que um golpe no Brasil não pudesse também seguir uma lógica muito próxima, não é, João? Ou seja, no Brasil é sim muito possível a gente verificar como esses sujeitos financiam processos antidemocráticos e processos comprometidos com a expulsão, exclusão e até a aniquilação de um conjunto de sujeitos. Quer dizer, se eu ampliasse isso à escala nacional, com um golpe no Brasil, eliminaria de maneira massiva os sujeitos e sem nenhum tipo de acanhamento, não é? Assim como o ex-presidente, que provavelmente será condenado, já diria que ele gostaria de nos eliminar, seja na universidade, seja nas terras indígenas, seja nos acampamentos, nos assentamentos e por aí vai. Bom, agora uma questão mais complexa é como será a punição e o julgamento desses sujeitos, não é? Eu acredito que esses 16 deveriam ser tratados com muito vigor, digamos assim. Eles deveriam ser julgados e a gente deveria repensar um conjunto de legislações, sobretudo pensando no seguinte: o que fazer com as propriedades desses sujeitos que estão financiando algo contra o Estado. Quer dizer, eles estão usando os seus recursos contra o próprio Estado. Então podemos questionar a função social das propriedades deles, não é? Das suas posições dentro do governo, mas acredito eu, João, que dentro do STF a gente ainda não tem um representante à altura das necessidades que nós temos voltadas para o campo, sobretudo promovendo esse enfrentamento, não é? Nós vivemos em um país de capitalismo de laços, nós vivemos em um país onde o judiciário é proprietário de terra, onde o STF é povoado por proprietários de terra, não é? E, enfim, por isso eu consigo, digamos assim, ter certa dificuldade em ver a materialização do aprisionamento desses sujeitos. Talvez sejam julgados, mas como em boa parcela da história do Brasil, prende-se os menores, outros, mas não os grandes responsáveis pelos problemas estruturais. Mas vale, inclusive, reforçando o que disse o Nino, a execução de Dorothy Stein completa 20 anos ano que vem. É verdade. E João Pedro completa 30 anos ano que vem. Outro massacre promovido pelo agronegócio, que é o massacre de Corumbiara, em Rondônia, onde 12 militantes do MST foram também executados por jagunços do agronegócio. Mas, João Pedro, indo um pouco para outra seara, o MST protagonizou recentemente uma triangulação, vamos assim dizer, para a importação de maquinário para agricultura familiar, maquinário chinês produzido na China, né, para a agricultura familiar. Isso não foi feito, no entanto, via governo federal. Foi necessário que se procurasse o governo do Rio Grande do Norte para que isso fosse possível. Por quê? Faltou... O governo federal não acreditou nesse projeto que, entendo
estou lendo, desde que você nos contou um pouco mais sobre essa ação a respeito desses maquinários e como eles podem ser implementados na agricultura familiar, acredito que pode ser um marco na agricultura familiar brasileira. É uma história longa, mas vou procurar ser bem objetivo para não ser abusivo para os nossos ouvintes. Nós trabalhamos a perspectiva de uma reforma agrária popular, que ela mudou de paradigmas. Agora uma reforma agrária popular que nós defendemos, queremos, vamos lutar, construir, não se trata apenas de distribuir terra. A terra é fundamental para combater o latifúndio, mas nós dizemos que inclusive essas terras precisam ser distribuídas próximos das cidades, para que em áreas menores os camponeses possam produzir alimentos e chegar mais rápido na cidade. Então nós incorporamos a ideia de que a função principal de uma reforma agrária é a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxico. E incorporamos a ideia que tem que defender a natureza. Está todo mundo morrendo de calor, de frio, de enchente, de seca. Qual é a saída para isso? Plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, não tem outra saída. Então tem que ter uma política de desmatamento zero e criar uma política pública que leve a que todas as pessoas, e mais ainda que vivem no campo, plantem árvores. Para você colocar em curso um plano como esse, que nós chamamos de massificação da agroecologia, nós temos que resolver alguns desafios que estão colocados. Primeiro deles, produzir sementes para fugir da cargil das multinacionais. O segundo é produzir fertilizantes orgânicos, que hoje não existem. E o terceiro é ter máquinas para os camponeses, que também não existem. Então esses são desafios colocados no nosso programa. E nós começamos a atuar independente das vontades governamentais. Bom, no período do Bolsonaro, o que nós fizemos então? Nós fizemos uma aliança com o consórcio do Nordeste. E os 8 governadores do Nordeste toparam isso, de nós fazer uma parceria com a China para transferir tecnologia da China nessas áreas. Sementes, fertilizantes orgânicos, máquinas agrícolas e energia renovável. No caso, eles dominam tecnologia solar. Bom, então já desde o Bolsonaro, junto com os governos do consórcio, nós fomos para a China. E fomos construindo pontes, amizades, localizando quais são as empresas. E o governo nos colocou lá na China como interlocutor que coordenasse as ações na China. Foram muito sábios. Esses bichinhos são sabidos, viu? Colocaram a Universidade da Agricultura da China. Então, nosso interlocutor é a Universidade da Agricultura da China. E ela, então, busca as tecnologias nas empresas estatais. E é isso que nós temos construído. Passo seguinte, eles pediram, nós queremos agora uma outra universidade de vocês para fazer a contrapartida no Brasil e desenvolver essa tecnologia, porque não é só copiar, tu tem que adequar a realidade brasileira. E nós indicamos a UNB, que está aí o professor Nino. Então, aproveitamos a visita do professor Xi, constituímos, digamos, formalizamos essa parceria Brasil-China na expressão universitária. Universidade Nacional da Brasília com a Universidade da Agricultura da China. Disso resultou ações concretas. Eles já trouxeram 55 máquinas que nós vamos testar no Cerrado, aqui no Sudeste, além das 33 que já chegaram lá no Nordeste, e vamos instalar um laboratório de microbiologia na UNB para fazer análise de solo e ver qual é o tipo de fertilizante que nós precisamos e qual é a natureza do fertilizante que nós vamos produzir, porque ele é feito com base de bactérias. E, da mesma forma, desenvolvemos, já instalaram um primeiro módulo que eles chamam de Big Data. É assim em português, viu? Big Data, que é um sistema de computador por controle de satélite que nós vamos poder aplicar depois aqui no Brasil nas máquinas, para que via satélite tu controle a produtividade da máquina, quanto ela está gastando, se o cara está indo trabalhar ou não está indo trabalhar, etc. e tal. Então agora para terminar, para não ser abusivo, que envolve a UNB também, nós estamos na última etapa dessa parceria, que é começar a desenhar os projetos das fábricas. Então aproveitamos a vinda deles, dos técnicos e as empresas que vieram
com o presidente Xi, e desenhamos as nossas prioridades. E nas máquinas a mesma coisa. Nós temos um projeto de desenvolver 5 fábricas de máquinas para a agricultura camponesa, fabricar aqui, tem nada de importação. Nós vamos importar a máquina de fazer máquina e vamos adequar as tecnologias às necessidades da agricultura brasileira. Ponto, camarada Igor, e depois eu continuo a explicação em particular. Muito obrigado, João Pedro. Alô, alô, poder público. Olha o movimento popular conseguindo solucionar vários problemas em uma cajadada só. Fica a dica, viu? Bom, professor Nino, sempre no final do nosso podcast 3x4, a gente convida os nossos convidados e as nossas convidadas a trazerem uma dica cultural, artística, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. E eu tenho certeza que a recomendação que você traz hoje nos ajuda a avançar de maneira geral nesse debate que a gente trouxe aqui. Então, por favor, o microfone é seu, professor. Muito obrigado, minha querida. Eu gostaria de recomendar, tem um viezinho acadêmico, mas eu acho um belíssimo trabalho, excelente, instigante, para gente que tem um compromisso com o povo, o trabalho Reconstruindo Lenin, do Thomas Kraus, que nos permite aí entender um pouquinho mais sobre a história desse grandíssimo sujeito, um sujeito muito inspirador para a gente. É isso, professor. Obrigada, viu? Professor, a gente falou tanto de reforma agrária que hoje tem tão mais coisa para falar que o professor foi super econômico, mas é isso mesmo, Reconstruindo Lenin, a Boitempo Editorial, você também acha na internet, então fica aí a recomendação do professor Nino. E vamos ao nosso querido João Pedro Stedley, o que trazes para nós hoje? Eu tenho 2 dicas pegando o clima de final de ano, solidariedade, confraternização. Uma de filme. Vão lá na Netflix, hoje está mais ou menos popularizada, um filme belíssimo, A Felicidade no Trem Italiano, que salvava crianças, órfãs ou não, durante a Segunda Guerra Mundial. E uma outra dica agora de livro também, que eu ganhei de presente da professora, autora Adélia Menezes, da editora Ateliê Editorial. Recomendo para vocês comprarem e dar de presente para os amigos no Natal. Chico Buarque, ou A Poesia Resistente. É fantástico. E tem, inclusive, agora, de novo, critique. Um dos capítulos do livro da professora Adélia Menezes, o capítulo 7, trata só das reflexões ou das músicas que o Chico fez em homenagem ao MST, porque vocês sabem, ele fez na época da Exposição Terra, ele fez 2 músicas em homenagem ao MST. E as 2 músicas são fantásticas. Então a professora, que por sinal é discípula do Antônio Cândido, ela analisa, faz uma crítica literária da poesia do Chico Buarque. Aproveite, é uma delícia. E se você ler tomando vinho, então irás para o paraíso em terra. Olha aí. Bom, obrigada demais pelas recomendações do professor Nino e o nosso querido João Pedro. A gente está encerrando por aqui, mas antes de tudo, o Igor tem um recado e a gente ainda tem que dar um tchau pro professor e agradecer muito. Diga lá, Igor. É muito rápido. Eu farei uma recomendação bem breve. Tenho certeza que o João Pedro hoje, tomando o seu café da manhã, leu o Brasil de Fato. Então ele já sabe que foi publicado ontem à noite uma matéria especial que eu vou recomendar. Todo mundo lê porque tem tudo a ver com esse programa. O título da matéria vai brasildefato.com.br, é Cercada pela soja e pelo veneno. Comunidades rurais estão desaparecendo junto com a Amazônia na região de Santarém. Ela faz parte de uma viagem que a Carolina Bataillere e o Vitor Shimomura fizeram, uma parceria do Brasil de Fato com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, a Santarém. Veja, João Pedro, eu já vi. Já viu, claro. João Pedro já leu. Para que tenhamos uma ideia... E tem um vídeo que acompanha, não é só texto. Bem. Tá vendo? É a nossa audiência qualificada. Jornalista não sabe fazer propaganda. Em 2005, João Pedro, Mojuí dos Campos tinha 3.000 hectares destinados a cultivo de soja. Agora, em 2023, saltou para 51.000 hectares. E quem é a impulsionadora desse processo? A Cargill. A Cargill. Exato, a Cargill. Já tem o seu local reservado para todos os seus executivos lá no inferno. Exatamente. Então, com essa frase de João Pedro, eu encerro essa propaganda da firma
Nara Lacerda, e deixo aqui meu abraço para todos. É isso, e a gente aproveita para agradecer a presença do professor Nino aqui no podcast 3x4. Professor, obrigada demais pela aula, pelas considerações e por nos ajudar a trazer esse problemão que o Brasil tem nas mãos aqui para o nosso estúdio. Valeu, viu? Eu que agradeço, minha querida, agradeço ao Igor, agradeço ao João Pedro também, pela oportunidade de poder mostrar que existe uma universidade comprometida com o povo, comprometida com o projeto, e uma universidade que tem consciência da sua classe. Eu acho que esse é o caminho, seguimos juntos. Muito obrigado. É isso, obrigada. José Sobreiro Filho, geógrafo e professor da Universidade de Brasília, a nossa UNB, e membro do Centro Brasil-China para Agricultura Familiar. Professor Nino esteve aqui conosco. João Pedro Stedley, meu caríssimo companheiro, obrigada mais uma vez pela companhia. Tchau, tchau. Até o ano que vem. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Rodrigo Gomes, direção de imagem, Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda, trilha sonora original, Alejandra Luciani, na operação da nossa sala de controle, o switcher, Guilherme Dias. Edição e sonorização, Adilson Oliveira, identidade visual, Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.